Boa tarde, pessoal. Obrigado por chegarem na hora aí depois do nosso recreio. Todo mundo comeu pipoquinha? Bom, tá bom. Tá ótimo. Quem aqui é da trilha Análise de Negócios? Quem aqui não é da trilha Análise de Negócios? Desculpa, eu não sei lógica. Tá certo. Bom, meu tema hoje é um estranho no ninho, analista de negócios infiltrado em uma empresa ágil. A palestra aqui do Stadium era para ser a palestra sobre análise de negócios ágil do Rafael. Infelizmente, o Rafael não obedeceu a mãe dele, que falou para ele colocar uma roupinha para proteger do sereno, levar o guarda-chuva, e ele acabou pegando uma pneumonia e não pôde comparecer aqui hoje. Nós movemos a minha para a Stadium porque ela é a mais próxima da palestra do Rafael. Eu vou tentar trazer algumas coisas que ele fala também para completar, porque eu já conversei com pessoas aqui que estavam com bastante expectativa de discutir análise de negócios no contexto ágil e que ficaram decepcionados com o cancelamento dessa palestra, né? Bom, sobre mim... sério, isso foi preguiça mesmo. Eu comecei a escrever as coisas e eu botei assim... fiz um monte de coisas. Eu trabalho já com sistemas, com produtos digitais, CD-ROM, alguém lembra do CD-ROM? Comecei com CD-ROM desde 97. E claro que eu não comecei como analista de negócios, eu nem sabia o que era isso na época. E fui passando por diversas experiências diferentes, trabalhei com empresa pequena, empresa grande, software, hardware. Hardware realmente é mais duro, como diz o nome. Você tentar... imagina você ter um produto que ele é composto parte por software, parte por hardware. No caso era um sistema completo de gerenciamento de um posto de gasolina ou de combustíveis. Então você tem o software no topo de tudo ali controlando, aquele software com muita regulamentação governamental. Pra vocês terem uma ideia, o posto de combustíveis, o combustível, o produto que a gente tem, por lei, ele tem que ter 3 dígitos depois da vírgula no preço, porque esse númerozinho, esse milésimo faz diferença, né? Para ter uma ideia, você precisa calcular a dilatação do combustível dentro do tanque para você poder compensar variações financeiras. É onde ele mais briga ali, né, entre o que está no sistema financeiro e o que está no mundo real. E ele tem medidores de tanque, leitores da bomba. A bomba, antigamente, que você ligava ela, digitalizava as informações dela mecanicamente, né? A bomba girava, você colocava um negocinho com pulso que ficava mandando pulso que convertia, agregadores. Imagina você trabalhar de forma iterativa, porque a gente precisava fazer isso, a gente precisava lançar novidades do produto a cada 3 meses por contrato, tendo equipe de software e hardware junto. Então, realmente é mais dureza. Mas foi disso, foi plano de saúde, site de motel. Eu sou muito bom de fazer a página de motel, era web designer. Suíte Apollo. Então, é muita coisa mesmo. Eu tenho os perfis no LinkedIn, para quem quiser trabalhar comigo, e no Facebook, para quem quiser ser meu amigo. Pode ser as duas coisas também. E acho que a característica mais forte é que eu amo bicicletas e pedalaria o dia todo se fosse viável. E eu estou estudando essa viabilidade, talvez eu consiga chegar nesse ponto, sabe, de pedalar. Vim pedalando para cá, deixei a bicicleta aqui do outro lado da rua. E uma grande alegria minha é que não importa o que aconteça hoje, no fim do dia, fora alguma coisa muito grave, no fim do dia eu vou voltar pedalando para casa também, sem esse estresse do trânsito de São Paulo no fim de tarde. Eu comecei como muitas pessoas, comecei desenvolvendo software, aí comecei a trabalhar com as pessoas, porque, sei lá, eu sabia falar. E parece que você vai sendo levado para isso, né? Você gosta de falar, então vai você. E na época das entrevistas, né? Quem é que vai entrevistar o usuário? Que é aquele perigo das entrevistas. E acabei indo para gerenciamento de projetos, porque a gente olhou o caos e sentiu muito mal com ele, né? A gente vivia naquele caos de desenvolvimento e chamados e coisas a fazer. Desse gerenciamento de projetos, a gente sentiu que se a gente tivesse um escopo bem fechado, a gente ia conseguir melhorar as coisas melhoraram de fato. A gente não conseguiu entregar mais software ou mais rápido, mas pelo menos a gente sabia o que xingar.
né? Quando você estava no caos, você não tinha o que xingar. Quando você está com um pouco de organização, uma metodologia, você se organiza melhor. Pulei para análise de negócios, isso ajudou muito também, né? Vamos dizer assim, tá, o mundo muda, existe risco, e eu não tenho certeza das coisas. Mas é claro que existe uma lógica que, se eu fizer uma boa análise, eu diminuo o risco no final, né? Pode ser uma diminuição de 2%, pode ser de 20%, pode ser de 40%, mas eu sempre diminuo o risco quando faço uma boa análise. E aí, claro, chegou o dia que a mosquinha ágil pegou, briguei um monte contra ela e acabei trabalhando nesse contexto. E eu queria contar um pouco dessa experiência para vocês. Eu estou, desde o dia 5 de novembro, nessa empresa aqui, que é a Lambda 3. Né? Essa foto aqui, acho que é a foto melhor expressa como é que a gente como é que a gente se sente no trabalho. A Lambda 3 ela é uma empresa feita por desenvolvedores de software para desenvolver software. Né? Então, a gente tem o desenvolvimento de software personalizado, vamos dizer assim, né? Alguém chega com alguma necessidade, a gente desenvolve o software para atender essa necessidade. Treinamentos, porque é muito legal, né? Você faz, você estuda e você fecha o ciclo ensinando. E ensinando é um ótimo jeito de aprender. E a gente também trabalha com a ALM, que eu falei de manhãzinha cedo, que eu gosto muito de ALM. E isso faz muita diferença para quem é analista de negócio. Você trabalha num contexto que trabalha bem com a ALM. A Lambda 3 tem 4 anos, né? E ela tem umas características peculiares, né? Uma delas, a que mais dá pano para manga e palestra e discussão, é a questão da democracia organizacional. Os sócios acreditam piamente nisso, e eu vi isso nos últimos 6 meses, e isso se reflete em tudo que eles fazem, como que eles decidem ou como que eles compartilham as decisões que a empresa faz. Não é sobre isso a nossa palestra hoje, mas pensem bem que eu acabei de sair de uma empresa extremamente hierarquizada, né, lá em novembro, e caí no mundo da Lambda. Né, caí no mundo onde eu não sei exatamente quem vai responder pelo quê em cada momento. Né, eu não tenho essa informação. Eu que trabalho com requisitos, com comunicação com o cliente. Bom, em suma, dando uma resumida no começo aqui do que afetou, ser analista de negócio na Lambda 3 é ser um proxy sem ser proxy. O que eu escuto? Mas não é com você que eu tenho que falar tudo? Não é você que está gerenciando isso? Não é você que está centralizando isso? Né? Quem cuida disso? Né? Não é você que sabe o que a gente devia fazer? Vocês vão ver, eu vou detalhar depois cada um desses passos. Vocês vão ver que existe muito de você começar, como eu falei hoje de manhã, né, quando perguntaram o que o analista de negócios fazia, repetindo aqui para quem não viu, ele promove, fomenta o consenso sobre por que estamos aqui, por que estamos fazendo isso, né, para onde isso vai nos levar, onde queremos chegar com isso. Só que ele também trabalha para fazer a manutenção desse consenso. E esse consenso raramente se cria e se mantém de uma forma saudável se você fizer isso sendo um proxy completo de toda a comunicação do que está acontecendo. Porque aí você vai fazer o quê? Você se coloca no papel de proxy, as pessoas vão se encostar no papel de proxy e vão dizer, bom, quem tem que entender do porquê é ele, e eu vou fazer o como aqui. Gerenciar sem ser gerente. Como a gente não tem gerentes? A gente não tem gerentes na Lambda. Eu cheguei na prática assim que, falando em questão de poder e autoridade, sei lá, por ser sócio você tem lá uns 10% a mais de peso, talvez até pela questão psicológica, porque ninguém ali trabalhou desde que nasceu numa empresa que não era assim, numa empresa que era assim. Então, mas não chega a 10% a diferença de peso que você tem na hora de tomar uma decisão. Só que é o seguinte, não existe não gerenciar. Não existe não gerenciamento. Né? Então, a gente tem que saber o seguinte, como que a gente percebe as coisas que a gente precisa fazer na empresa, e quando a gente percebe, quando que a gente percebe que nós somos as pessoas que devemos fazer aquilo ou solicitar que outros façam. Não existe uma estrutura fechada disso.
produtos nos quais eu pareço muito gerente, há produtos nos quais eu sou menos. Não existe aquela certeza de que você vai atuar daquela forma naquele projeto. Criar segurança com base no caos. Isso sim tem a ver com análise de negócios ágil. Nós temos que trabalhar com uma nova visão do que são requisitos e de como as coisas vêm do negócio e como nós validamos o que está sendo feito. A gente passa isso o tempo todo. Eu tenho pessoas pedindo para mim sempre, isso vai dar certo? Vejam, eu não tenho gente perguntando para mim só se vai ficar pronto, porque quando você trabalha com o pessoal que desenvolve bem, desenvolve rápido, isso começa a deixar de ser tanto a questão. Mas isso vai dar certo? Né? E como que a gente consegue trazer desse caos, dessa bagunça que é o mundo real, que a gente consegue imaginar um gráfico 2D, desenhar um gráfico 2D, imaginar um gráfico 3D e a vida tem 18, 19 mil dimensões e variáveis que estão acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você traz isso e traz segurança para as pessoas em cima desse contexto? Bom, vender internamente os projetos. Eu trabalho numa empresa de desenvolvedores de software. O desenvolvedor de software não acorda de manhã dizendo: upi, o que eu vou fazer hoje vai ser receber uma coisa para fazer, eu vou fazer lá muito bem e vou voltar para casa dormir. Não. Você conversa com o desenvolvedor de software, e aqui a gente está como eu falei de manhã, a gente está na conferência dos desenvolvedores de software, e eu queria fazer um adendo, né, das pessoas que gostam do desenvolvedor de software, que eu me incluo nesse grupo. A gente precisa entender o que o cara faz, por que ele acorda de manhã, por que ele faz aquele trabalho. Se muito do que eu faço quando pego um projeto novo ou um produto novo para desenvolver é fazer essa venda interna, porque eu preciso do engajamento dessa pessoa e interesse dela. E não tem problema nenhum se a gente puder levar um pouco a coisa para o lado de que esse produto novo sendo desenvolvido permita que ele valide alguma coisa que ele está estudando e que é do interesse dele. Isso é importante. A gente precisa entender que uma coisa é você sentar e fazer uma tarefa até o final do dia. E para o desenvolvedor de software, se ele puder testar alguma coisa, se ele puder validar alguma coisa que ele está aprendendo, vai ter muito mais interesse no projeto e a coisa vai sair muito melhor nesse trabalho. Entregar produtos enquanto as pessoas compram projetos. Então, eu tenho um problema. Eu tenho um problema com duas coisas na vida. Uma é carro, né? Questões óbvias, eu sou cicloativista. Pois não? Ou a gente vai dançar. Alguém está ligando? Alguém está ligando para você. Acorda. Parece que é o computador. Bom, vamos fazer então no ritmo de rap agora. Às vezes você pensa que você vai chegar, vai fazer um requisito e o cara vai lá, mas na verdade o que ele quer mesmo é fazer coisa diferente. Bueno, quem não sabe, eu já toquei flauta nesse palco, então daqui para frente o que eu quiser não vai fazer diferença. Vamos lá, entregar produtos enquanto as pessoas compram projetos. Queridos analistas de negócios envolvidos com análise de negócios, eu tenho um problema com duas coisas. Uma é carro, porque eu sou cicloativista, a segunda é projeto. Aí vão dizer assim, pô, mas você não gosta de projetos? Eu digo, eu gosto de projetos, mas a gente tem que ver que existem mindsets para serem usados em cada momento. Né? O que eu proponho... Nossa, essa música está... Os meus seguranças já chegaram ali, ó. Isso é um despertador, isso não é uma ligação. Tem duas pessoas tentando desligar o telefone agora. Baixa o volume. Não é para mim? Ia ser legal atender e falar: olá, você está ao vivo para todo o Brasil? Bom, existem mindsets para cada momento. O que eu descobri é o seguinte, eu trabalhei com projetos, o que eu descobri é o seguinte, não é exatamente no desenvolvimento de software, mas no desenvolvimento de software, desenvolvimento que existe um time desenvolvendo, existem muitas incertezas, eu prefiro o mindset de produto. Eu vou mostrar para vocês por que eu prefiro o mindset de produto e como isso facilita com que o analista de negócio se incorpore no ambiente ágil. Bom, aqui é interessante, o último, é defender o ponto de vista do cliente, mesmo que isso signifique pegar nos pés dos meus próprios amados colegas. Lembra de poder e autoridade? Eu nunca sei qual é qual. Só sei que um é um, outro é outro.
Um é aquilo que você tem moral para fazer, e outra é porque você tem uma posição hierárquica para fazer, ou até a questão da coerção. Né? Então, eu sou o chefe, você faz o que eu estou dizendo para você fazer. Não existe esse poder coercivo na empresa. Agora, existe o poder moral. Por quê? Eu começo a criar o consenso, acontece de eu trabalhar direto com o cliente por mais tempo no começo, depois vocês vão ver como é que eu faço para diluir isso, sempre na medida do possível. E acontece que esses dias me chamaram de ombudsman na empresa. E é muito chato ser ombudsman. Eu achei que era legal. Eu fiz faculdade de marketing, a gente falava, poxa, olha só, o ombudsman do supermercado tal. A moça chegou lá, disse que o tomate estava estragado, ele mandou 2 caixas de tomate com uma fita para ela, né? E agora ela está feliz. Nossa, que vida fácil que fosse ser ombudsman de supermercado, né? Manda 2 caixas. No produto, no desenvolvimento de software, não é. É chato porque assim, eu estou dentro da empresa, eu defendo essa empresa, ela é um organismo dentro do qual eu vivo e sobrevivo, paga os meus luxos mensais, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que me colocar nessa posição, porque isso é bom para a empresa também. E às vezes não é uma questão de falta de vontade, pode ser uma questão de falta de percepção. Aí entra de novo o analista de negócio fazendo aquele papel de trazer a percepção para dentro da empresa. Bom, eu sou a primeira pessoa a fazer esse papel na Lambda 3, e isso teve um efeito engraçado. Eles têm uma palestra que eles falam como que eles descobriram que eles precisavam do analista de negócio, como seria legal ter analista de negócio trabalhando junto, e uma empresa essencialmente ágil, né, que aparentemente a gente ficaria de fora no primeiro momento. Só que o maior impacto para mim foi o seguinte: eu trabalhava antes, como falei, numa empresa bem hierarquizada. Antes dessa empresa bem hierarquizada, numa outra empresa que era ágil, mas tinha bastante hierarquia. E, assim, anteriormente, né, eu sou de Florianópolis, estou aqui desde 2010. E eu sempre era o cara, inclusive me sentia assim na nossa trilha, né, porque o pessoal ficou tirando sarro de mim. Eu era o cara que o pessoal fazia piadinha. Não fala para o agilista ali que a gente vai fazer um documento. E isso foi muito forte na minha vida, porque é muito fácil você ser vamos dizer assim, o adolescente, o rebelde, o inovador, o cara que puxa as coisas. Né? Pelo menos para mim foi um papel que caiu muito bem. A segunda adolescência minha, brigar contra a hierarquia, brigar contra o status quo. Nós temos, inclusive, os cargos engraçados na empresa. Né? Um dos dos sócios é desafiador do status quo. Esse é o Jedi Master, claro, tem o Jedi Master. Eu já coloquei como chato Master porque estou sempre no pé. E lá na Lambda eu descobri... Antes eu era o mais liberal dos conservadores, na Lambda eu descobri que eu sou o mais conservador dos liberais. Né? O dia que eu me vi numa reunião puxando o freio de mão, eu digo, caramba, é a idade. Só que o problema é que o agilista do meu lado tem a mesma idade que eu, né? Não é. Não é a idade, não. É só o contexto onde a gente se encontra. Né? Mas foi um baque você fazer isso, fazer essa mudança. Apenas uma revisão. Esse slide é obrigatório, eu tenho um contrato com o Instituto Internacional de Análise de Negócios, que eu tenho que colocar esse slide em todas as minhas apresentações. O que é análise de negócios? Ela é o conjunto de atividades e técnicas utilizadas para servir como ligação entre partes interessadas no intuito de compreender a estrutura, políticas e operações de uma organização e para recomendar soluções que permitam que a organização alcance suas metas. É meio difícil de explicar para sua mãe o que você faz, né, quando você trabalha com análise. É isso, mãe, que eu faço, que eu tento fazer. Bom, aqui tem um negrito em algumas palavras. A gente tem aqui atividades e técnicas, ligação, partes interessadas, recomendar soluções. Primeira coisa, a óbvia em relação à análise de negócios ágil. Não há nada nessa definição que impeça que você trabalhe num contexto ágil. Não há nada. Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu estava relendo o Manifesto Ágil, não fala nada lá de desenvolvimento iterativo incremental, inclusive. Não fala nada sobre Scrum, não fala nada nem sobre Kanban. Né? O Manifesto Ágil é um conjunto de princípios. É que parece que se você atende aqueles princípios, para você atender melhor aqueles princípios, você acaba correndo para o lado. Por exemplo, aumentar a minha interação com os clientes e colaboração com eles em detrimento ou diminuindo um pouco a negociação de contratos, é uma coisa que você começa a fazer e você vai querer fazer isso iterativamente para vocês trabalharem melhor.
mas não há nada lá que impeça isso. Então, mesma coisa, o BI-Box, apesar de ter uma ideia de sequência de atividades, lógica para a gente fazer, não há impedimento nenhum para você trabalhar em outro contexto. Há muita dificuldade, não há impedimento. Essa tabelinha aqui, eu fico muito feliz com ela, porque eu chamo a tabelinha de entregar valor. Né? O que a gente tem aqui? Bom, eu sou analista de negócio, cheguei lá, coloquei esse cargo, entrei e estou cercado de desenvolvedores por todos os lados. Vamos deixar de lado um pouco o lado do cliente, que varia muito, mas não é algo... Vamos estabilizar o cliente e vamos pensar para dentro. Né? O que a gente tem? Eu costumava, inclusive, ter ela invertida. Eu colocava problema lá e solução aqui. Entregar valor. Isso é o trabalho de qualquer pessoa. Né? Uma pessoa que não entrega valor, não depende da área que ela trabalha, ela entrega algum valor para alguém. Não importa o trabalho que você faça. No caso da análise de negócio, do desenvolvimento, não só do software, mas de outras soluções que possam entregar valor, eu gosto de dividir essa tabelinha desses dois lados aqui. O valor está vinculado ao problema, o entregar está vinculado à solução. Né? Então, por exemplo, numa visão inicial, e eu não quero levar muito essa visão para vocês, tá? Eu sou analista de negócios, esse aqui é o meu mote, mas no começo eu sou o cara que traz a visão do problema, porque alguém precisa fazer isso. Já tentaram fazer sem, a gente vai ver que fica mais difícil dependendo do contexto, você aumenta a complexidade, você não tem... Por exemplo, gente, eu não posso fazer também com que o desenvolvedor pare de ler alguma coisa técnica que ele se encarna para mexer com o negócio. Alguém precisa desenvolver. É uma questão mais de, não de capacidade, mas de atenção que a pessoa tem ao longo do seu dia para aquele assunto que ela está fazendo. Mas vamos lá, vamos falar de responsabilidades. Né? Bom, o problema diz o que fazer. Olha, a gente tem uma palestra ótima antes do almoço, que era sobre você pensar no caso de uso, como é que você, ou a história, qual era o elemento motivador disso, né? O que fazer? Por que fazer isso? Né? E lá em cima eu tenho, na solução, como fazer e por que fazer assim. Responsabilidade de quem entrega, de quem é da solução. Isso é o que falta ou o que já foi? Requisitos, aqui eu tenho esquemas. Eu botei entre aspas requisitos, nós vamos ver por quê, e eu usava especificações. Eu prefiro muito mais usar esquemas, porque a melhor coisa que tem é quando junta aqueles três e o cara fala, mas olha, se a gente fizer, isso aqui vai funcionar legal. É verdade, mas ó... Então, eu tenho requisitos de um lado, de um outro lado sai esquemas que vão me entregar isso, vão fazer isso funcionar. De novo, pensando no que interessa para o desenvolvedor, como é que funciona esse raciocínio. Né? Tanto que, desculpa, mas a não ser que seja muito específico, eu não acredito, por exemplo, numa fórmula em que eu escreva um caso de uso e alguém depois escreva um diagrama de sequência com um diagrama de classes e depois alguém vá lá e desenvolva. Eu nunca vi isso. Isso tem um ciclo de feedback muito grande. Né? Isso é muito... Você perde os esquemas. E os esquemas é o que dá prazer para o cara desenvolver. É tirar o prazer do cara. Né? Hipóteses versus ferramenta de validação de hipóteses. Né? Quem entrega é uma ferramenta de validação de hipóteses. Negócio e usuário. Apesar do usuário estar vinculado ao negócio, metas do negócio, geralmente quem está trabalhando na solução está pensando, poxa, qual é a meta desse usuário que eu preciso atender agora? Né? No momento prático, ele precisa atender o usuário. E aqui vem a coisa mágica. Isso aqui funcionava quando eu trabalhava com projetos que eram faseados, né? Projetos que eu fazia toda a análise, depois passava para alguém fazer o desenvolvimento. Nesse lado aqui, no que tange ao problema, vamos falar de autoridade moral. O analista de negócio é deliberativo. Porque alguém tem que ter a última palavra, dentro desse contexto. Né? A última palavra, na verdade, é do universo, é do mundo real. Mas, por exemplo, a última palavra sobre tudo que está aqui em cima. Só que é o seguinte, o desenvolvedor é consultivo do lado do projeto. Poxa, ele trabalha há muitos anos com isso. Ele não nasceu ontem. O fato de você estar ali como analista de negócios e ele como desenvolvedor se dá a afinidades. Ele prefere passar mais o dia dele pensando em solução e você mais em problema. É só isso. Não existe uma formação que vai te dizer, ó, você é deliberativo no que tange ao problema. Isso é um perigo enorme. Então, mesmo quando eu trabalhava com um projeto faseado, a minha fase de passagem de bastão, ela não era só
só ida, ela era ida e volta. Né? Então a gente fazia como? Fazia um grande workshop onde tudo era discutido, onde eles podiam colocar as opiniões deles, eu modificava o que a gente tinha aprendido, e isso passava. Claro que não era o mundo ideal, porque isso passava e a gente perdia essa... Mas acontecia isso. Depois que eu comecei a fazer isso, digamos que metade do problema diminuiu. Né? Você aproveitava esse consultivo. Poxa, eu entrei numa empresa, essa empresa de combustíveis mesmo, entrei em 2008, né? Ela saiu em 2010. O cara que desenvolveu o sistema de frota, que era sensacional, estava lá fazia 15. Né? Ah, mas ele é analista de sistemas, ele programa. Cara, ele está há 15 anos. Ele foi lá na usina ver isso funcionar quando criaram esse produto. Né? Não é o seu cargo. Eu era diretor do escritório de análise de negócios. O maior perigo se eu, em cima dessa posição, fechasse essa parte consultiva dele. E do outro lado é a mesma coisa. Galera, eu estou aqui desde 97 nessa brincadeira, né? Fazia GIF animada para site, essas coisas todas que a gente se arrepende hoje em dia. Uma vez um GIF meu foi parar no GeoCities, depois foi parar no site do amigo meu, fiquei muito feliz. Essas coisas... Era um GIF de Under Construction. Só tinha isso no site, né? Você fazia 5 páginas, 4 estava Under Construction. Cheio de gente velha aqui já, né? Nossa. Então, na solução, o desenvolvedor é deliberativo. Por quê? Porque ele vai ter que bancar a decisão que ele teve sobre por que fazer assim. Alguém tem que bancar essa decisão. Vamos pensar em requisitos não funcionais, né? Poxa, esse negócio precisa ficar de pé, dar um time pequeno. Ele tem que bancar essa decisão. Então, ele é o deliberativo aqui. Só que eu sou consultivo porque eu não nasci ontem. Né? Eu tenho uma ideia já, que lá, não sei aonde, a gente usou um NoSQL, e isso aí funcionou legal. Consultivo, o que você acha, Cláudio? Vamos fazer assim? Pode ser. O que acontece na empresa ágil, nesse mundo aqui? Essa seta é o que acontece. Quando eu fazia isso, ele ia para lá, voltava e não voltava mais. O que acontece aqui? É que isso acontece o tempo todo. Se a gente estiver usando Scrum, acontece a cada 1, 2, 3 ou 4 semanas. Se for fluxo contínuo, acontece hoje, daí passa uns 3 dias, não acontece, depois passa mais um pouco. Qual é a vantagem disso? Bom, a gente consegue desfazer algumas burradas. Né? Uma das coisas que me vendeu para desenvolvimento interativo, não foi nem para o agilismo, foi desenvolvimento interativo mesmo. Eu preciso desenvolver um pouco e sentir, depois desenvolver mais um pouco e sentir, foi minhas férias de 2008, na qual eu fiz 30 casos de uso, briefei o pessoal e saí de férias. Vocês não imaginam o que foi a volta. Né? Foi, nossa, pesadelo. Inclusive, assim, naquela volta eu pensei em uma coisa que tem no Scrum, que teria me salvo. Porque o que aconteceu? Eu entrei nesse negócio de análise de negócios porque eu já trabalhava com sistemas e eu comecei a sentir um gostinho muito bom, que era o seguinte, poxa, é tão bom eu poder ser a pessoa que desenhou uma solução, né? Desenhou alguma coisa que ajudou os outros. Né? Poxa, eu larguei a engenharia civil, então eu tinha um gap aqui para preencher. Eu não estava fazendo prédio, não estava fazendo ponte, nem ferrovia, só fazer alguma coisa. Só que isso tem um peso muito grande sobre a gente, muito grande. As variáveis são muito grandes, não existe uma engenharia que garanta que você vai desenhar tudo e se responsabilizar por tudo. O que foi a ideia que eu tive só 2 anos depois? Eu cheguei da minha viagem, estava um lixo, o sistema estava assim. Mas sabe que assim, o cara não leu. Vocês gostam do negócio, né? Ele não leu. Ele falou para mim que tinha entendido e não leu. E pior, ele não sabia me explicar por que ele tinha feito daquele jeito. Né? No Scrum, tem uma coisa sensacional que a gente pode usar para qualquer coisa, que é o seguinte. Quem entrega é quem fez. Se eu tivesse dito há 5 anos, tá assim, né? Beleza, entrega. Né? Entrega porque é um trabalho conjunto nosso. Eu teria sofrido um pouco menos, que eu tentei compensar a situação, dei uma de gerente de projeto, tentei acalmar o cliente, aquela coisa, né, de tentar deixar a coisa um pouco melhor. No Scrum, não. No Scrum, ele te diz assim, quem faz a review é quem fez, e vai explicar por que fez. Porque a primeira hipótese que eu tenho que validar é, o cara entendeu? Estamos na mesma página? Né? Isso é uma coisa muito simples, muito do dia a dia mesmo. Ele entendeu isso, que estava para ser feito. Então, resumindo, assim, aquela meta inicial era uma meta de analista de negócios, uma meta geral que a gente tem é entregar mais valor mais rápido. É uma meta muito simples, ela é rapidinha,
né? Como que eu entrego mais valor mais rápido? Isso pode pode começar por várias formas. Eu posso entregar mais valor mais rápido, desenvolvendo software mais rápido, certo? Numa forma bem linear, eu vou entregar mais valor mais rápido. Existe a parte que, bom, eu preciso saber o que eu vou entregar direito, porque não vai ser valor. Eu posso entregar muito software muito rápido, com pouco valor. Né, a nossa palestra anterior do Papo mostrava isso, aquele famoso gráfico que usavam para tentar me convencer quando eu não acreditava, né, dizendo, 43? Quantos por cento das features nunca são usadas? 40% dos recursos, das features, dos softwares nunca são usados. Né? Então, você entregar mais valor mais rápido, veja, não é entregar mais software mais rápido. Passa por entregar mais software mais rápido, mas não é entregar software mais rápido. E aí tem aquela outra perguntinha safada que eu estou tentando responder faz tempo. Analista de negócios é o PO? Né? Eu fiz um artigo, eu li e tal, eu até deixei no ar porque eu não menti nada lá, mas não ajuda muito para quem quer entender isso. Vamos lá. Product Owner só existe no Scrum. Então, só li lá. Tal, né? Depois existem papéis parecidos em outras coisas e o Product Champion, não sei, mas ele existe lá no Scrum. Vamos tentar entender de onde é que surgiu o Product Owner. O pessoal estava na taverna já, bebendo, fazia tempo já, e aí um falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, que tal se a gente fosse desenvolver produtos, aliás, hein? Scrum não é para projetos, é para produtos complexos que a gente tem que desenvolver, só que a gente vai fazer o seguinte, a gente se reúne, a gente vê o que tem que fazer, vê o que dá para fazer nessa caixinha de tempo que a gente vai usar, tipo uma semana, 2 para trabalhar, a gente senta a pôa nesse tempo, depois a gente mostra o que fez, recebe um feedback disso, planeja de novo com as coisas novas ou correções que a gente tem que fazer no que a gente fez, e vai aprendendo e vai trabalhando melhor. Todo mundo achou do caramba, eu achei do caramba, legal pra caramba. Só que aí alguém perguntou assim, tá, mas de onde é que vem essa informação toda, né? Aí o cara disse, do PO. É um cara aí que é o dono do produto. Né? A pessoa já estava muito bêbado, eu acho que tá bom. Fechou, porque, quer ou não queira, se você pensar como desenvolvedor, resolveu meio que o teu lado, né? Você trabalha melhor, você vai ter uma visão do que vai acontecer, você consegue medir o teu progresso ao longo das semanas ou das iterações. Só que, gente, atrás do PO, existe uma infinidade de partes interessadas. Hoje mesmo um amigo de Brasília, se eu não me engano, falou que tem milhões de clientes. Cadê ele? Não achei. Né? Ali. Milhões de clientes no final, né? Clientes finais. Vou até responder a tua pergunta, né? Como é que você faz quando você tem milhões de clientes? Aí existe um negócio fantástico chamado marketing. A gente precisa criar as personas desses clientes, agrupando esses clientes em segmentos. E, sim, por que não? Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, grupos focais, né? Colar no BI da empresa para ver se quando chove vende mais. Né? Então, assim, PO é uma simplificação. Né? O PO é apenas aquela pessoa que está fazendo a interface com o time naquele momento dentro do Scrum. Certo? Como ele consegue essas informações, eu chuto que seja usando análise de negócios. Mas existe uma coisa legal, falando de produto e projeto, PO é dono do produto. Por que produto? Né? Por que a gente falou de produto? Bom, podemos ter vendido projeto, mas é produto. Gente, todo mundo compra projeto da gente. Isso aí, na segunda vez que o cliente chama, ele já compra produto, tem uma ideia mais de produto. Mas a primeira conversa ele compra um projeto, ele precisa que alguém desenvolva algo para ele. Existe essa demanda, ela surge daí. O problema... Nossa, está um pouco escuro isso, né? Não está aparecendo. Não está aparecendo. O problema dele é o seguinte, que ele assume no projeto, o mindset do projeto, que não existia nada, fez-se o projeto e depois também não tem mais nada. Não, eu sei, gente, eu sei. Um projeto bem desenhado vai se preocupar, por exemplo, com a entrada daquilo em operação. É verdade. Mas a primeira coisa que me preocupa quando tem um projeto é como é que eu vou me livrar dele quando acabar. Como é que isso vai acabar. O problema é o seguinte, a gente chama o projeto, a etimologia dele é jogar para frente, lançar para frente. Né? Então, eu lanço para frente minhas expectativas, eu
lanço para frente as minhas necessidades e coloco uma expectativa naquele recebimento. O problema é que eu tenho com o projeto é que a gente tem uma camada de hipóteses no começo, e aí a gente vai para software, vai para a empresa inteira, vai para o negócio inteiro. Né? Às vezes uma hipótese pode ser uma pequena funcionalidade, e eu tenho a realidade lá no final. E qual é o problema quando eu congelo esse tempo sem validação de hipóteses? A análise de negócio trabalha com parte interessada, certo? A realidade é uma parte interessada. A realidade é parte interessada do negócio. Por que eu faço validações constantes do que a gente está fazendo? Porque eu preciso conversar com a realidade. Né? Se eu não converso com a realidade, eu vou criando uma diferença, um delta entre o que eu estou fazendo e o que provavelmente vai ser necessário. E aqui eu tenho alguns conflitos de objetivos que ocorrem entre esses dois mindsets, de projeto e desenvolvimento de sistemas. Vejam por que dói tanto, vamos pensar de novo, no desenvolvedor de software, por que dói tanto para o cara, em cima dos valores dele, trabalhar num contexto diferente. No desenvolvimento de sistemas, sucesso para mim é atender ao objetivo geral do sistema. No gerenciamento de projetos, sucesso é atender ao custo, cronograma e escopos planejados. Isso é intrínseco. Você pode dizer, não, mas o escopo ele é o objetivo geral do sistema, mas são palavras que te levam para esse lado. Aqui eu tenho aprendizado e ciclos de feedback. Aprendizado acontecendo. Gente, você fez uma coisa, você tinha uma ideia de fazer alguma coisa, você começou a fazer aquela coisa, a tua ideia sobre a coisa já mudou. E isso é... Por exemplo, quem é desenvolvedor aqui? Ou já foi? A galera, né? Quais são as melhores ideias? Não é aquelas que você consegue ver rapidamente o resultado que você fez? Já pensou se você precisasse mandar para a China via correio algum código que você fez e esperar 3 dias para ver se ele retornou legal? É a mesma coisa com o negócio. Ciclo de feedback e aprendizado. Você tem que encurtar isso. Né? Eu trabalhava com modelagem 3D em 1998. E era terrível. Você fazia alguma coisa e você mandava renderizar aquilo e o 3D Studio te dizia, te vejo amanhã. Né? É a mesma lógica, você não conseguia ter uma ideia de como aquilo ia ficar. Aqui a gente tem qualidade pela... aqui a gente tem fases com critérios de saída. Então a gente tinha lá aprendizado e ciclos de feedback, aqui fases com critérios de saída. Bom, eu fiz essa parte, eu tenho critérios para que isso passe para a próxima parte, e depois isso continua. Mas vejam, eu tenho um sentido assim. Né? Encapsular complexidade. Eu sei pouco sobre encapsular complexidade, mas eu sou um grande cliente disso. Você conseguir fazer com que algo complexo seja simples, no sentido de eu consigo fazer alguma coisa ser reutilizável, eu consigo fazer com que essa coisa aqui seja utilizável e não seja muito acoplada às outras coisas. Gente, isso vem de qualidade do teu desenvolvimento. Não vem do gerenciamento, vem do teu desenvolvimento. Gerenciar escopo. Aqui eu tenho líderes técnicos habilidosos. Cara, essa frase é do caramba. O que vocês fazem? Sou uma empresa de software. Quais são os seus líderes técnicos habilidosos? Onde é que está o intercâmbio de conhecimento entre os seus líderes técnicos? Eles ensinam um para o outro, eles discutem, eles são respeitados pelos demais, eles pareiam com os demais quando vão trabalhar. Isso é uma coisa que eu vejo na Lambda direto. É a coisa mais comum do mundo. Zezinho não está legal no negócio, vai parear com o Joãozinho. Joãozinho manja, Joãozinho beleza, o pessoal se planeja naquela sprint ou naquela iteração, e ele vai fazer isso. Valorizar o líder técnico habilidoso. Gente, quem faz tem que ser valorizado. E aqui eu tenho gerenciamento de recursos. Aqui eu tenho disciplinas técnicas, aqui eu tenho níveis de maturidade. O nível de maturidade é um negócio um pouco complexo, porque uma coisa que eu descobri é cada time que eu tenho está com um nível de maturidade diferente. É muito difícil eu poder dizer para você o nível de maturidade inteiro da empresa. Talvez eu faça uma média, mas isso talvez não seja uma informação muito útil. E a semana que vem esse nível de maturidade vai mudar. Bom, historicamente robusto, historicamente frágil. De novo, estou falando de desenvolvimento de software. Isso quem escreveu foi a Mary Popendick, que escreveu o Lean Software Development. É sensacional o material que eles trabalham. Aqui eu tenho só mais uma piadinha só para da vida de programador. O prazo do contrato deve ser respeitado, entreguem o projeto em 2 semanas. Então precisa aumentar a equipe e pagar hora extra. Os custos do contrato precisam ser respeitados. Não tem como fazer software funcionando desse jeito. O contrato não fala de software funcionando, só fala de prazos e custos.
Uma outra coisa que pega um pouco com o mindset de projetos é essas quebras que acontecem, né? Porque o projeto é um esforço temporário de um número limitado de pessoas para desenvolver um produto único. Essa é a ideia. O problema é que produto ele não acaba, né? Ele segue uma linha mais suave. E a gente perde muito nessas etapas entre projetos, né? A gente é uma empresa que, né, a gente faz desenvolvimento terceirizado, a gente desenvolve para outras empresas. A gente passa por isso, porque um cliente chama, você faz uma iniciativa para ele, outro cliente chama, faz uma iniciativa para ele. Agora, vejam a perda que existe de conhecimento, de cultura de quem está trabalhando, quando você interrompe a iniciativa, joga para um outro projeto numa outra área, por exemplo, e depois volta para você fazer. Eu vejo o produto um pouco mais assim, ó, né? Mais suave. Ele vai fazer um caminho, mas você tenta manter o que você tem de bom. Porque as pessoas que estão trabalhando num produto, o quanto elas conhecem, isso é um ativo da empresa, né? Isso é um ativo. Quem nunca viu aquela história? Ah, vai mudar o time que vai cuidar disso, vai mudar a empresa que vai cuidar disso, faço um manual para eles, né? Aí o pessoal faz um manual, o pessoal odeia fazer manual, né? Porque, de novo, eu acordo de manhã cedo, não é para fazer manual, né? Senão eu ia trabalhar em outra coisa. Faz um manual lá, como funciona tudo, como é que está o ambiente de desenvolvimento, como é que as coisas funcionam. Aí chega o coitado que vai pegar esse trabalho depois, pega o manual, ou não lê, não acha as coisas que precisa ficar ligando para o outro que saiu, e às vezes o cara está lá, sei lá, no Haiti, na Líbia, não acha mais. Que é isso? Isso é a empresa dando um tiro no sapato, um tiro no pé. E o analista de negócio precisa conhecer todos os ativos organizacionais. E as pessoas, e a cultura que existe, e aquele nível de maturidade que o time tem, é um ativo. Então, a gente tem que tentar quebrar o mínimo possível disso. Ou fazer uma transição suave. Por exemplo, transições suaves que a gente fazia numa empresa que eu trabalhava. Tinha um time trabalhando num produto, 5 pessoas. Tira um, coloca outro. Roda um pouquinho, tira um, coloca outro, roda um pouquinho. A história dos macacos e do jato d'água. O ser humano funciona, né? No final, nenhum macaco nunca levou um jato d'água, mas todo mundo sabe que não pode tentar pegar o cacho de banana. Mas porque você foi tirando um por um, né? Trabalhando em cima disso. Como é que é o pensamento de produto? Vamos pensar que eu tenho aqui um eixo, tenho tempo para lá, e aqui funcionalidade e qualidade. Bom, aqui seria a vida do produto até um certo estágio da vida dele, com o tempo passando, e evidentemente está sendo feito desenvolvimento em cima disso, e ele está melhorando. Melhorando não, está crescendo em funcionalidade e qualidade. Aqui, eu tenho os marcos, milestones, metas desse produto. Por exemplo, já vimos que você não precisa criar um produto completo, 100%, com tudo que você espera dele para poder lançá-lo. Você pode ir adicionando isso nele. Então, por exemplo, aqui, você tem, na primeira, seria a menor parcela viável desse produto. Por que eu coloquei aqui? Seria expectativa de primeiro retorno. E retorno não precisa ser só financeiro. O retorno pode ser validação mesmo, se esse produto interessa ou não. Se ele vai sair da prateleira ou não vai. Opa. A gente tem, por exemplo, aqui, está meio escuro, mas a gente tem o time to market. Coisas interessantes, como eu falei, de marketing, né? Existem produtos que, se não forem lançados até uma certa data, perdem o bonde, né? Eu tinha uma recentemente que a gente não conseguiu lançar antes da Copa das Confederações. Não perdeu o bonde inteiro, mas perdeu um bonde razoável, né? Você pode imaginar. Isso é um exemplo de time to market. Cara, tem Copa das Confederações, esse assunto aqui vai estar em alta, eu preciso disso antes, preciso de uma antecedência nisso para poder trabalhar. Bom, aqui eu tenho... Opa. Dentro disso eu tenho o MVP, que é o mínimo produto viável. As minimum marketable features, né, que formam esse MVP, ou seja, quais são os recursos mínimos que esse produto precisa ter para poder atender a isso. E aqui embaixo, eu tenho as iterações, né? Porque aqui, ao longo do tempo, eu tive iterações aqui onde tudo isso aqui foi revalidado. Porque o que acontece? Eu vou no cliente, eu faço um Business Model Canvas, eu faço as coisas... Está aqui, validade, um ciclo. E uma coisa que eu deixo muito claro é, isso aqui só vale por enquanto, só vale por hora. Eu já tive produtos onde o terceiro passou para segundo, assim que a gente lançou, porque a gente sentiu que aquele lá que a gente achava que não ia ser tão importante é mais importante.
joga o segundo para trás e você muda. Muito importante isso. Nesse contexto, não existe realidade estática. Existe o que sabemos neste momento e o que acreditamos que neste momento vai ser o melhor a ser feito. E é o famoso PDCA, né? Planejar, fazer, verificar, agir. Em cada um desses ciclos aqui. Ah, mas vamos mudar tudo? Vamos. Eu até fiquei meio exagerado nisso, que esses dias uma cliente chegou para mim assim, olha, tô achando que se eu, em vez de oferecer para esse cara aqui, eu começar a trabalhar para esse aqui, vai ser bem melhor. Eu já estava em cima da mesa. Opa, vamos pivotar. Vamos fazer isso. Ah, não, acho que não sei. Tá, vamos ver como é que a gente vai descobrir isso. Mas eu estou tão inclinado a fazer isso que olha que eu ia ter que jogar alguma modelagem que eu fiz fora se ela tivesse mudado essa ideia. Enfim. Só que tem uma coisa importante. Como eu estava falando para vocês, o analista de negócios ágil tem que se tocar que ele tem 2 produtos, não um só, para trabalhar. Um é o que a gente está desenvolvendo. O outro é o contexto no qual está sendo desenvolvido. Como é que isso está funcionando. Então, está aqui. São as pessoas. Ah, mas eu sou analista de negócios, eu devia trabalhar com um negócio. As pessoas, o RH cuida, o Scrum Master, coitado lá, que resolve tudo, cuida. Não é verdade. Não é verdade. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter na tua vida conceitos como time to market, né, o tempo, o momento com que as coisas são desenvolvidas muda o valor para o negócio delas. Isso é, sim, da sua conta. As respostas que eu dou para os meus clientes tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com como o time está indo, como está desenvolvendo, se a compreensão está legal. Outra, prefiro, inclusive, quando não sou eu quem responde, no nível alto de maturidade, não sou eu quem responde mais isso, já é o time direto. Então, a gente tem que levar isso em conta. E aí eu criei a ideia de mínimo contexto viável. Né? Qual é o mínimo que eu preciso ter de organização para conseguir fazer com que esse produto comece a ser desenvolvido? E aí que a gente começa a olhar aqui. Na verdade, você numa empresa de software, você costumava se organizar por projeto ou por produto, você começa a olhar que talvez valha a pena pensar em se organizar por time. Porque existe um ativo organizacional muito grande nesse time. Como é que ele se comunica, como é que ele responde às necessidades. E aqui, dando uma revisitada na função do analista de negócios, quando assumimos que as pessoas são parte do produto e que a entrega impacta o produto, eles passam a se tornar ativos organizacionais. E ativo organizacional é da nossa conta. Entregar isso agora, entregar amanhã faz diferença para o negócio? Faz. O que implica isso? O que implica isso faz parte da minha conta. Entra no meu escopo. E aqui a gente fala um pouco de equilíbrio. Vejam que interessante isso aqui. Isso aqui eu roubei do Ash Mayura, que trabalha com Running Lean. Sensacional as ideias do cara. Velocidade, aprendizado e foco. Então, dizer, quem é que vai manter isso? Cara, eu, como analista de negócio, gosto de trabalhar em cima disso. Eu começo a sentir que a coisa está dando bem. Vamos lá. Se eu não tiver aprendizado, e o aprendizado vem dos ciclos, eu vou correr atrás do próprio rabo. Posso andar muito para o lado errado, não vou sair do lugar. Se eu não tenho velocidade, esse a gente conhece bem, né? Aquele desespero da velocidade, a gente acaba com os recursos, antes de conseguir ter validado pelo menos o que a gente esperava validar. E se perde o foco, a gente pode ter otimização prematura, que é um dos cases que a Lambda mostra que praticamente criaram um dashboard gigante para o cliente, muito antes disso ser realmente necessário para o negócio. Essa falta do foco, né, de você saber para onde estamos indo e por que estamos fazendo isso. E aí a gente tem um roadmap aqui do analista de negócios, porque ele também é um produto. Lembra que a gente falava muito em documentar? Legal, documentar. Precisamos documentar esses requisitos aqui. A gente tem um próximo passo aqui, uma evolução, que é comunicar. Que é engraçado, né? A gente está documentando e tem que lembrar que a gente precisa comunicar. Eu estou passando por um momento interessante, que eu acabei de sair de duas startups e caí num trabalho no qual eu estou escrevendo casos de uso de um sistema que já existe. Casos de usos póstumos, né? Memórias póstumas. Aí você diz, pô, você faz isso? Claro que eu faço, gente. Eu faço isso sim. Eu adoro escrever casos de uso. Mas sabe o que é engraçado? É notar enquanto eu estou escrevendo, a diferença que é você escrever para documentar e para comunicar. Sai rápido, eu não estou nem aí para quem vai ler aquilo, porque eu estou documentando. Está correto tecnicamente? Está. Fala todos os passos, como é que a coisa acontece, mas você vê como a parcela comunicação é a mais importante. Debater.
Debater serviu naquele momento que você diz, nossa, o desenvolvedor é consultivo, vamos debater o que está aqui. E, no último lugar, instigar. Lembra da história da venda? Eu preciso vender projetos aqui, eu preciso instigar. Eu sinto uma falha quando eu não consigo empolgar o desenvolvedor com aquilo que vai ser feito, com aquela feature que vai ser desenvolvida, com aquele ponto que a gente está. Eu preciso instigá-lo. Preciso instigá-lo porque dali vai sair coisa boa quando ele está instigado. Dali vai sair coisa boa quando ele está incomodado. Ele não quer chegar em casa, não quer contar para os amigos dele que ele seguiu um requisito. Ele quer chegar em casa e quer contar que fez aquele negócio legal. Às vezes, não é só o como ele fez, mas o que fez também impacta. Então, se não for interessante para a gente desenvolver, será que é interessante para o produto, para o cliente, aquilo? E aí eu falo que devia existir, em vez de existir elicitação de requisitos, devia existir a excitação de requisitos. Que ele está lá meio paradinho, você vai lá e dá um pega nele para ele ficar mais interessante. Né? É um ótimo jeito de excitar requisitos, é tratá-los como hipóteses e chamar a galera para esse exercício de validação. Como é que instiga? Bom, deixa as pessoas entrar no jogo, diminui a distância entre as pessoas e o negócio, deixa de lado a obsessão por ser o criador de todas as ideias. Isso dá doença, isso. Dê o devido crédito a quem teve cada boa ideia. Assuma um rojão de tolerar a experimentação, valorize o empirismo, não empurre soluções, formule bons desafios, trabalhe de forma iterativa com feedbacks. Processos devem receber bem as boas ideias e não bani-las. Então, como é o meu processo hoje? Faz um teste na segunda-feira. Chega na segunda-feira e dá uma ideia. Vê como é que ela é tratada. Dependendo de como for o fluxo dessa ideia, você vê se o seu processo está aceitando experimentação, se ele está aproveitando o aprendizado. Porque você pode estar aprendendo, mas não tem o ciclo para conseguir aproveitar essa ideia. Da mesma forma que eu me sentia quando eu mandava 30 casos de uso de uma vez e pensava em mudar um deles. Que, em vez de me sentir feliz, porque eu pensei numa coisa legal, eu ficava... Ai. Poxa, por que eu pensei nisso? Imagina trabalhar de um jeito que você fica com medo de pensar em alguma coisa, de mudar alguma coisa. E ajuda as pessoas a se livrarem de quem não está na mesma vibe. Essa aqui é meio cruel, tá? Mas até hoje, o melhor medidor de desempenho que eu já vi, claro que ele fica no ambiente onde a gente trabalhou, era o Scrum, porque você realmente sabe que depois de 1 ou 2 ou 3 sprints, quem está na vibe e quem não está. E não vale a pena deixar quem não está na vibe junto. Parece meio forte isso, mas é mesmo. Eu já passei de time que tinha 5 para 3 e o time andou muito melhor. Né? Raramente é justo quando você faz isso, é difícil de medir. Mas num caso que você tem um feedback constante, você vê a coisa acontecendo, você pega, e é o melhor momento para você. E, inclusive, é o seguinte, teoricamente o time devia mandar embora quem não está trabalhando. Só que, gente, todo mundo vive num mundo diferente, ninguém está nesse mundo desde que começou a trabalhar. Às vezes você precisa incentivar que isso aconteça. E aqui... game over, já acabou meu tempo, mas já está acabando a palestra. Aqui, só uma coisa interessante, analista de negócios em qualquer contexto é um mal necessário. Bem-vindos à realidade, vocês são um mal necessário. Vocês existem porque o mundo não é perfeito. Existem porque não existe comunicação perfeita, porque não existe clareza de propósito perfeito, porque não existe métodos perfeitos de trabalho. Isso não é para entrar em depressão, é mais ou menos o contrário. O nosso exercício é nos tornarmos desnecessários constantemente. Como é que a gente faz isso? Eliminando, através do nosso trabalho, as dificuldades que existem de comunicação, de compreensão. Eu posso começar um trabalho criando um glossário de informações do negócio, que é uma coisa bem trabalhosa, e eu posso acabar, e estar lá pela metade do trabalho, com alguém do desenvolvimento explicando o que é aquele conceito de negócio. Porque, gente, não existe isso. Se você está desenvolvendo alguma coisa que você não entendeu para que serve, tem alguma coisa muito estranha aí, tem alguma coisa que não está batendo. Eu já tive o caso, tem um artigo meu no blog, que é o dia que me tornei desnecessário, que na 7ª sprint apareceu um problemão lá na review, estava lá mostrando, o cliente chegou, caramba, esqueci do negócio, e a gente tinha release para fazer, e o pessoal já está esperando, como é que a gente vai fazer? Cara, eu fui abrir a boca, a desenvolvedora falou, e se a gente pegasse e usasse tal coisa lá, e falou na língua do negócio. E aí, de repente, em vez do outro papagaio de pirata, do lado do negócio, falar, ele também foi abrir a boca assim, para responder, o usuário final, e aí a gente podia fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eles resolveram o problema entre eles,
Né? Era um dia que eu podia dizer assim, tô desempregado. Não é verdade, tem muito problema para resolver ainda. Mas esse objetivo de você chegar nesse ponto, deixar essas pessoas falando o mesmo vocabulário, só vem com esses feedbacks constantes e com essa interação. Então a gente sabe que tem um trabalho a fazer, sabe que precisa assumir, às vezes você precisa começar como proxy, começar como gerente, começar como definidor do que tem que ser feito, mas disso para praticamente desaparecer, praticamente sumir. É um ótimo jeito de trabalhar. Bom, aqui falava um pouco sobre requisitos, sobre modelagem. Pare de se preocupar se é caso de uso, história, rabisco, por favor. Pensa apenas em objetivos atômicos do usuário. Por que ele precisa fazer aquilo, o que ele vai ganhar com isso, e em como comunicar essa necessidade para quem vai resolver o problema, quem vai dar a solução. Todo o resto são instrumentais para a gente trabalhar. Vocês veem, eu trabalho com histórias, eu trabalho com os rabiscos, eu trabalho com um textinho que eu jogo lá no TFS. Depende do projeto, depende da situação. E estou trabalhando com caso de uso agora. Né? Completinho. E aí aquela questão, né? Quando você trabalhava tradicionalmente, você fazia a sua parte, passava por uma validação e ia embora. Então você tinha tempo para você fazer aquilo, você se organizava e fazia a tua análise e modelava. No desenvolvimento ágil, você tem a dimensão tempo em tudo. Por exemplo, estou precisando entregar, quero mostrar software rodando, tem uma busca para fazer, certo? Preciso que a pessoa busque, ela precisa buscar. Essa busca pode ter 17 filtros. Faz uma história com 3, com os 3 mais importantes, entrega logo, mostra logo. Eu tive resistência com isso, os caras me ensinaram a fazer isso. Depois você faz outra história e implementa os outros. Mas o que vai acontecer se você não fizer, se você quiser fazer tudo? Vai passar a semana que vem e não vai ver nada. Se passar a semana que vem e ele vir a busca e já conseguir ver os resultados e fazer alguma coisa com isso, você já mostrou alguma coisa. É meio chato isso para quem está acostumado a desenvolver o que é necessário fechar. Você vai ter que pegar realmente, às vezes, uma funcionalidade do usuário e quebrar isso para trazer mais valor mais rápido na simplicidade. Simplifica isso, deixa a busca só por texto, mas mostra que ele consegue encontrar. Porque qual é o objetivo dele? Encontrar. O meu objetivo nunca é buscar, não criem casos de uso nem histórias de buscar. Buscar é chato, eu quero encontrar. Certo? E aqui existe uma questão também. Recomendo muito Scrum, acho muito legal trabalhar com Scrum, mas se você está no começo, se o time está no começo, vocês estão trabalhando no começo. Quem trabalha com produto, quem está sentindo muito a pressão e o calor do mercado, o calor do cliente, eu recomendo que vá buscar fluxo contínuo. Fluxo contínuo, vou super simplificar. Kanban na parede, a fazer, desenhando o requisito, requisito pronto para fazer, fazendo, feito. E aqui você pode mexer no pronto no fazendo enquanto você quiser. Depois enquanto ninguém puxou, você pode mexer. Porque conforme você consegue validar isso, você perde totalmente a certeza, inclusive, do que você vai fazer nos próximos dias, da importância. Bom, ter sido desenvolvedor ajuda? Ajuda. Quem levantou a mão aqui, desenvolvedor, ajuda. A gente precisa de empatia com quem desenvolve software. A gente precisa de empatia, a gente precisa criar empatia com o lado de quem vai usar, mas a gente precisa ter empatia com quem vai desenvolver, porque como é desenvolvido, afeta o nosso dia a dia. A minha úlcera aqui tem muito mais a ver com como é desenvolvido do que com o lado do cliente, com os desafios de negócio que a gente tem. E aqui uma conclusão bem resumida, que parece meio cruel, assim, volta e meio tuito essa. Tem um quadrado e um cubo. Analista de negócio sênior, se você for trabalhar no ambiente ágil, bem-vindo para ser um analista de negócios ágil júnior. Porque as peças que vão ser pregadas, as descobertas que você vai ter, vão lembrar muito de quando você estava começando a trabalhar com análise de negócios mais tradicional. Não adianta, é uma dimensão a mais que você coloca, é um retorno muito rápido em cima do que você fez. Eu já cheguei a trabalhar em projetos que deu tempo de sair da empresa antes de ver o resultado. Isso não acontece no ambiente ágil, você vai ver o resultado muito rápido e já vai ter que responder por ele. E muito obrigado.